Olá pessoal, saudação de paz. Nós estamos na Escola Teológica Forjados na Mão de Deus, onde nós estudamos teologia de uma forma simples, profunda e descomplicada. Nós estamos com um núcleo lá no Morro de Santana, na Aroeira, onde nós estamos finalizando o livro de Gênesis. E tem algo aqui no livro de Gênesis que chamou muito a minha atenção, que eu quero compartilhar com vocês sobre a história de José. Algo aqui que eu separei de suma importância para o nosso conhecimento, para o nosso relevo espiritual. Separei alguns pontos aqui. Primeiro ponto que eu separei aqui é que José, amado pelo pai e odiado pelos irmãos, vendido pelos irmãos ao Egito, quando José tinha 17 anos. Perceba que José era apenas um adolescente ainda, e ainda entrar na fase de jovem. Com 17 anos, José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. A Bíblia diz que estava passando uma caravana de ismaelita, era comerciante naquela época, e venderam José para o Egito. José apenas tinha 17 anos e venderam José por 20 moedas de prata. E aqui nós temos aqui algo semelhante ao de Jesus. Jesus também era amado pelo Pai e odiado pelos seus irmãos. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. José também foi vendido por 20 moedas. Então nós temos aqui algo em comum. E quando José chega ao Egito, ele foi parar na casa de um homem oficial, de Faraó, chamado Potifar. E quando José chega na casa de Potifar, a prosperidade começa a acontecer na casa de Potifar, ao ponto de tudo que José colocava as mãos prosperava. José tinha algo de excelência. Que algo de excelência que José tinha? Era Deus, era a presença do Espírito de Deus, Espírito Santo, que estava com José. E quando José chega na casa de Potifar, tudo começa a andar bem, prosperar. E aí Potifar percebe e logo coloca José como administrador de tudo que tinha na sua casa. Ao ponto de Potifar não se importar com nada. Tudo era José que fazia. José comprava, José vendia, José comprava tudo. E aí, só que o texto diz que algo interessante aqui é que José era formoso, era um jovem de aparência, formosura, sabia conversar, sabia se comportar. E os teólogos dizem que José falava mais de um idioma já, com essa idade, era muito inteligente esse jovem. E aí a mulher de Potifar começou a se interessar por José e começa a assediar José. Todos os dias ela preparava uma bandeja para José e chamava José para deitar com ela, para ter relações sexuais com ela. Porém José sempre falava não. Por quê? Porque José tinha o temor de Deus, O Espírito de Deus estava com José. Algo interessante que chama muita atenção. Quando ela tentou seduzir José, José disse assim: olha, o meu Senhor me deixou como administrador de tudo que tem aqui na casa, mas da mulher dele não. E pecaria eu contra Deus? Perceba que quando acontece um pecado de adultério, primeira coisa, você peca contra Deus. Segundo ponto, você peca contra o seu cônjuge e peca contra o seu corpo. Então José, ele rejeitou a bandeja do diabo, que era a mulher de Potifar. E o texto diz que ela não se deu por vencida. Um belo dia, quando José está sozinho em casa, ela tenta agarrar José, ao ponto de a túnica de José, a roupa de José ficar nas mãos dela. Ali foi um prato cheio para ela. E aí ela vai e
chega para o seu senhor, seu esposo, e diz assim: olha aqui o que José fez. Moral da história, ele pega José e joga José no presídio. E dentro de pouco tempo em que José está no presídio, né, José já estava com uma chave de carcereiro. O chefe do presídio já colocou as chaves na mão de José. Isso é o quê? Prosperidade. As bênçãos de Deus estavam sobre José. E aí José estava com a chave e virou chefe dentro do carcereiro, dentro do presídio. E ali tinha 2 oficiais, 2 funcionários de Faraó. Um padeiro e um copeiro. Todos os 2 estavam presos. Ambos teve um sonho. E José desenvolveu a arte de interpretar sonho. Não porque essa habilidade de interpretar sonho era de José, não. Isso era Deus, era o Espírito de Deus que dava a interpretação do sonho para José. Perceba que o copeiro e o padeiro, ambos tiveram um sonho. E aí, não sabia a interpretação, chega perto de José. José dá a interpretação para o copeiro e dá a interpretação para o padeiro. O padeiro, dentro de 3 dias, Faraó ia matar ele. E o copeiro, dentro de 3 dias, Faraó ia ressarcir, era restituir o cargo dele. De fato aconteceu. E José disse assim para o copeiro: quando você estiver diante de Faraó, lembra-se de mim. Mas ele não lembrou de José. E se passaram 2 anos. 2 anos para depois ele lembrar de José. Olha só, hein? Às vezes nós ajudamos algumas pessoas, estendemos as mãos e falamos assim: quando você estiver em uma situação melhor, lembra-te de mim. Mas nem sempre isso acontece da forma que a gente acha. Porque o tempo é de Deus. Existe o Kairos e o Crono. O Crono, o tempo do homem, e o Kairos, o tempo de Deus, que é perfeito. Há tempo para todas as coisas. Já disse o sábio, o homem mais sábio que existiu na terra, Salomão, escrevendo em Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Ponto, vamos lá. José passa 2 anos, não lembrou. Só depois que Faraó teve um sonho. Quando Faraó teve um sonho em que ele sonhou, deitado na sua cama, que tinha 7 vacas gordas e 7 vacas magras, as 7 vacas magras engolia as 7 vacas gordas, 7 espigas bonitas e 7 espigas magra, feia, que as 7 espigas magra engolia as espigas bonitas. E aí Faraó chama os astrólogos, os feiticeiros, os encantadores, e ninguém pôde dar a interpretação para Faraó. E aí o que acontece? Aí o copeiro lembrou de José. Por que o copeiro lembrou de José? Porque Deus fez lembrar. Você pode ter uma rede social com milhares de seguidores, você pode ter tudo perfeito, ter uma oratória, uma desenvoltura, ter leveza, conhecimento, de tudo, mas enquanto Deus não te apresentar, você não será conhecido. E eu demorei para entender isso. Vou repetir. Você pode ter conhecimento, pode ter doutorado, pode ter o que for. Enquanto Deus não nos apresenta, nós não vamos ficar no anonimato. Paulo ficou no anonimato um bom tempo, 14 anos, depois que ele aparece. E aí, lembrou de José, leva José, José dá a interpretação, o sonho é o mesmo, 7 vaca gorda, 7 espiga bonita, 7 anos de prosperidade, 7 vaca magra, 7 espiga feia, 7 anos de pobreza.
E aí José deu a interpretação. E aí Faraó diz assim, José diz assim, dá conselho a Faraó, tem que arrumar um homem para poder ficar de frente, para poder ficar como administrador. E aí Faraó, olhando para José, e disse o seguinte, haverá outro homem com tanta sabedoria, conhecimento como você, com o Espírito de Deus? E aí Faraó coloca José como governador, a segunda pessoa do Egito. Faraó tira o anel do seu dedo e coloca o anel no dedo de José. E José sobe no carro, no segundo carro. Agora imagine, Potifar, a mulher de Potifar, todo o Egito, todos os egípcios de pé para aplaudir a José e reverenciar José como uma das maiores autoridades depois de Faraó. E aqui algo interessante que eu separei aqui nessa aula também, pontos importantes, é que José se torna governador e aí José, ele casa. E aí o texto diz em Gênesis, capítulo 41, versículo 45, e chamou Faraó o nome de José, Zafanete Paneia, e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potifara, sacerdote em On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura. José estava comandando. Extraordinário. E aí nós temos aqui, interessante, que José, quando ele assume o trono de governador, Faraó ele muda o nome de José. Ele coloca o nome de José de Zafanete Paneia. Zafanete Paneia. O que isso significa? Para que ele fosse identificado como um nome egípcio. E esse nome, Zafanete Paneia, significa Deus fala e vê e ouve. Olha só o significado do nome Zafanete Paneia. Deus fala e vive e aquele que revela. Então é uma característica dos reis mudar o nome. Lembra lá de Daniel, quando Nabucodonosor mudou o nome de Daniel para Beltesazar, de Ananias, Misael e Azarias, de Sadraque, Mesaque e Abednego? Então Faraó vai mudar o nome de José para Zafanete Paneia, que significa Deus fala e vive e revela. E aí ele vai dar uma mulher para José, a filha de Potifera, casa com José. E aí ela dá filho José. E José teve 2 filhos, Gênesis 50, 51, Manassés e Efraim. Manassés foi o primogênito e Efraim foi o outro, o caçula. Perceba que ele muda o nome de José. José se casa e tem 2 filhos no Egito. E a história de José, ela é mudada. E perceba que quando José foi vendido para o Egito, ele tinha 17 anos. E quando ele assume o trono de governador, ele está com 30 anos. Perceba que nesse período, dos 17 anos até
30 anos de idade, José foi provado e dura provação. Mas ele se permaneceu fiel até o fim. Coisa interessante, né? Coisa surreal. E aqui nós temos aqui José é mais uma figura de Cristo. Por que José é uma figura de Cristo? Vamos lá. José foi amado pelo pai Jacó e odiado pelos seus irmãos. Jesus também foi vendido por dinheiro e preso. Jesus também foi vendido. José foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30. Injustamente. E ficou entre dois malfeitores. José ficou na prisão entre dois malfeitores. Jesus também ficou no Calvário, na cruz. Dois ladrões, da direita e da esquerda. Lembra de um que a tradição dá o nome dele de Dimas? E disse assim: Senhor, quando estiver no seu paraíso, lembra-te de mim. Jesus falou que hoje mesmo estarei no paraíso e tu estarás comigo. Então, ele é uma figura de Cristo José. E aí foi maltratado. Outra coisa interessante, Jesus foi maltratado entre os malfeitores, né? Parece com José, elevado à segunda pessoa. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é o segundo. José se tornou a segunda pessoa no reinado de Faraó e salvou o povo que perecia naquela época por falta de pão. E Jesus também, por falta de pão. E aí, finalizando aqui esse vídeo, essa aula, Gênesis é o início de tudo, é o começo de tudo. A história de José, ela inicia no capítulo 37 do livro de Gênesis. E aí nós temos o capítulo 38, que é outra história sobre Judá. E aí, no capítulo 39 até o capítulo 50, a Bíblia começa a narrar só a história de José. A chegada no Egito, na casa de Potifar, no presídio, com os irmãos dele. E a história e o livro de Gênesis, ele encerra extraordinariamente quando José, ele morre e ele disse que os ossos dele seriam visitados e iam ser transportados. Nós vamos ver isso lá na frente. Estamos estudando na Escola Teológica Forjado, na mão de Deus, sobre o Pentateuco. Penta vem de 5, Brasil é pentacampeão. 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os 5 livros escritos pelo profeta, pelo legislador, pelo o grande homem, uma das maiores autoridades do Antigo Testamento, Moisés. Amém? Deus abençoa a todos. Teologia simples, profunda e descomplicada. Deus abençoa.